Olá, Alan, tudo bom? Como é que você está? Oi, oi Marina, boa Tudo tarde, tudo bem? bom? Boa tarde a todos e todas. A gente vai dar uns minutinhos aqui no início para dar tempo do pessoal poder ir entrando, né? Porque a gente está ao vivo. Ah, enquanto isso, a gente vai aqui só aguardando para começar essa conversa. Obrigada por aceitar esse convite e Seja seguir aí essa proposta das lives que estão sendo produzidas pelo INCT Proprietas. Deixa eu ver aqui como é que estamos. Eu vou, na verdade, começar aqui só com umas palavras iniciais, enquanto o pessoal vai chegando, né? Porque o Facebook avisa que a gente está online, mas o pessoal tem um tempo de receber o aviso e entrar. Vou lembrar aqui, me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Meu nome é Marina Machado, eu sou professora de História Econômica da Faculdade de Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu hoje atuo como vice-coordenadora e coordenadora regional do INCT Proprietas, atualmente assumo a vice-direção da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ junto com o professor Alex Toribio Dantas. Na semana passada, a gente debutou aqui nessa live, né, nessa proposta de um café com propriedade. Nós recebemos o super querido Leandro Mendonça, professor Leandro Mendonça, para uma conversa que foi muito produtiva e muito assertiva sobre economia criativa em tempos de Covid-19. Lembrando que a nossa reflexão ela vai muito além da questão sanitária do Covid-19, mas ela envolve esses reflexos da quarentena e do isolamento social ao qual todos nós fomos submetidos aqui no Brasil a partir de março. Né? No Rio de Janeiro começou no dia 16 de março, cada estado com a sua data específica. Hoje a gente vai seguir essa proposta de conversa. Eu sou apenas uma interlocutora, uma mediadora dos nossos convidados e recebendo o sempre querido professor Alan Rocha, que vem falar sobre um tema que é de uma atualidade enorme e de uma urgência indiscutível. O Proprietas é um Instituto Nacional da Ciência e Tecnologia, sob coordenação geral da professora Márcia Mota, e hoje reúne pesquisadores de todo o Brasil e fora do Brasil. Nosso foco principal é discutir as diferentes formas de propriedade, tendo como norte privilegiar o direito de acesso. E nós aproveitamos essa oportunidade para convidar a todos que assistirem essa live, essa conversa, seja agora, seja depois, quando ela vai ficar gravada, para navegar em nossas redes sociais, conhecer melhor o nosso projeto, visitar nosso site, porque, obviamente, dentro desse espaço de 1 hora, que é o nosso teto, a gente não quer passar de 1 hora, não dá tempo da gente explicar e não é essa a proposta. Essa live ela também se insere num projeto conjunto da Faculdade de Ciências Econômicas, nas pessoas dos alunos do CAECO, que demandaram aos professores, a mim e aos meus colegas, atividades que pudessem promover uma mobilização, uma integração, mesmo em tempos de isolamento. Né? Então, foi para isso que eu convidei o professor Alan Rocha para falar, inclusive, de um tema que é extremamente atual nas universidades, porque a gente vai falar sobre a questão do direito autoral nas aulas online. Né? O Café com Propriedade, para fechar, é uma série que teve início na semana passada, como eu falei, falando sobre economia criptônica da propriedade, do direito de acesso, para discutir na atualidade temas através do olhar dos nossos pesquisadores, dos professores e artistas das diversas instituições nacionais e internacionais. Alan Rocha, além do meu amigo, muito querido, eu tenho essa alegria de poder dizer isso, ele sobretudo é professor de Direito, do curso de Direito do ITR, da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, PPED, da UFRJ,
é vice-coordenador do INCT Proprietas, lembrando que o Proprietas tem o privilégio de contar com uma coordenação geral e 2 vice-coordenações, hoje aqui reunidas. Advogado e consultor jurídico, com atuação profissional e acadêmica nas áreas de direito civil e direitos autorais, consultor em direitos autorais da Fiocruz. Alan Rocha sempre foi um grande entusiasta de um sistema de direitos autorais mais justos, e reconhecendo a particularidade dessa conjuntura que nós todos estamos vivendo hoje, acho que a gente não tem mais como fugir de uma conversa, de um debate, de uma reflexão mais densa que vem pela frente sobre os direitos autorais no sistema aí de processo de ensino-aprendizagem. Obrigada mais uma vez ao Alan por estar aqui. Você quer falar alguma coisa antes de começar as perguntas, Alan? Fique à vontade. Olha, nem estava imaginando que começava com perguntas. Mas, bom, Marina, em primeiro lugar, muito obrigado. Questões. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer poder, primeiro, compartilhar. Gostaria de estar compartilhando uma mesa com você para a gente depois poder ir para o happy hour. Mas, infelizmente, teremos de ter um happy hour Seria caseiro. ótimo. Né? Então, após o café, eu gostaria de sair para tomar um vinho com você, mas infelizmente vai ficar para quando pudermos fazer isso. Então, enquanto isso, a gente fica à distância. E o que na verdade, traz a possibilidade de até diálogos profissionais mais contínuos, né? E, ao mesmo tempo, talvez nos faça preservar o espaço de contato físico para as coisas mais essenciais. Como, voltando aqui ao nosso tema específico, eu queria dizer que os direitos autorais, eles, na verdade, eles fazem parte da nossa vida muito cotidiana, regular, já há muitos anos, quase desde sempre. E por isso eles também fazem parte do ensino. Só que quando nós falamos de direito autoral, a gente logo pensa em música, filme. Quando pensa em alguma coisa, pensa em músicas, em filmes, talvez nos livros, e assim por diante. Porém, o direito autoral alcança muito mais das nossas vidas. E agora, como tudo, algumas dessas questões ficaram só ressaltadas. E é um pouco como eu vejo aí, só para você ver essa relação de ensino e coisa, por que isso ficou tão latente? Ficou muito latente, porque já estava ali, só que agora, ao jogarmos luz sobre isso, essas questões ficaram exacerbadas e saltaram aos olhos. Mas numa velocidade que ninguém estava preparado, né? Porque de um dia para o outro nós nos vimos confinados e acho que são muitos braços do confinamento. A educação vem assim à frente disso tudo, mas não houve tempo de preparo. Eu acho que essa é uma coisa muito importante, desde entender que os professores prepararam um ano letivo que não aconteceu e precisaram preparar um outro para o qual eles não estavam ainda ambientados. Não são perguntas, Alan, na verdade eu me expressei um pouco equivocada, são questões um pouco para nortear a nossa conversa, porque isso é uma conversa. E aí, puxando aí o seu gancho, né, de que o direito autoral ele geralmente é pensado na música, no filme, né, tem uma série de espaços nos livros, né, na reprodução dos livros, a polêmica das Xerox nas graduações. Mas puxando por aí, e antes de entrar propriamente nesse debate sobre direito autoral, que é o recorte específico da conversa, eu queria pontuar e pedir sua ajuda para pontuar isso, que o nosso objetivo aqui, ele está voltado para falar sobre ensino online e ensino à distância, né? Eu falo isso para reafirmar mais uma vez que o ensino online, ao qual nós todos fomos diretamente direcionados de um dia para o outro, os professores desde o nível básico, a gente tem creche mandando atividade para casa, professores na área de saúde, né, pilates, professores na área de educação física e professores universitários, nós fomos direcionados para o mundo do ambiente online e muita gente chama de EAD, né, que é o ensino à distância. E a gente pontua que o EAD ele pressupõe um conjunto de recursos, de métodos, tecnologias, instrumentos, entre outros,
que vão muito além de uma aula por meio de uma plataforma virtual. Né? O EAD não é fazer uma conversa no Zoom, seja qual for essa plataforma. Então, Alan, eu queria que você ficasse à vontade para complementar essa definição, porque eu acho que é muito importante para a gente entender que a gente vai falar de ensino online, de ensino à distância, né? Está no título, para poder entrar no campo do direito autoral. Disso aí, Mariana, na verdade, eu tenho pouca contribuição a fazer. Mas a principal, que eu gostaria, algumas coisas que eu queria ressaltar, é o seguinte: eu mal chamaria de aula online, entendeu? Porque não é bem uma aula. A gente está estabelecendo uma comunicação online, um diálogo online. Na melhor das Virtualização do hipóteses. sistema, né? Uma Na virtualização. melhor das hipóteses. Eu não consigo ver isso como uma aula, né? É um diálogo que a gente tem e na esperança de que os alunos do outro lado façam as outras atividades, consigam imaginar aquilo que a gente está querendo projetar e consigam, sintam a vontade suficiente para tirar dúvidas e, mais importante, consigam ter o material, o ambiente e as condições materiais e imateriais necessárias para poder acompanhar. Então, para ser aula, é um conjunto muito mais amplo de coisas do que simplesmente ter um professor ali falando para várias conexões, eu diria assim. Porque o fato de você estar conectado não quer dizer que você esteja acompanhando, muito menos prestando atenção, né? Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito longe de EAD, né? O ensino à distância, propriamente, esse é muito longe de EAD. Eu acho que isso já é longe de aula, de EAD, então, mais ainda, entendeu? O máximo que a gente vai estar falando são algumas palestras, algumas conversas. É o máximo que vai dar para acontecer. Aula, propriamente dito, não consigo imaginar, entendeu? Bom, esse é um ponto. E para o IAD, é tão diferente, porque o IAD ele tem uma metodologia própria, como você falou, um projeto próprio. Você tem um planejamento do curso que vai muito além. O planejamento do nosso curso presencial ele é extremamente dependente do professor, da figura do professor, que é o responsável por estruturar aquele caso, aquele conjunto de aulas que formam o curso, o material de suporte, mas é basicamente centrado na figura da pessoa que vai lá apresentar aquele curso, que é o mesmo pessoa, que somos nós mesmos. E planejamos a sequência da aula e tal, a bibliografia complementar, fazemos todo aquele conjunto de coisas e vamos lá apresentar aquele conteúdo. No IED, você já tem toda essa programação do ambiente educacional formado, as páginas, todo o processo de interatividade com a variedade de recursos educacionais diferentes, como podcasts, como próprios vídeos e etc. Então, a gente está falando de um diálogo à distância, um diálogo remoto, na melhor das hipóteses. Eu acho que a gente pode usar uma virtualização mesmo. É uma virtualização de um diálogo. É uma virtualização de um diálogo, de um bate-papo. De um diálogo, não é de uma aula. Eu só consigo ver isso como um bate-papo. Eu vou passar aqui para a segunda. Ainda assim válido, tá? Ainda assim válido. Sim. Mas ele não pode ser visto como uma aula propriamente dita. Acho que esses espaços mesmo, que a gente está aqui via Proprietas, mas tem vários outros canais promovendo de conversas online que não tem a mesa, que a gente compartilha, mas que tem esses espaços, são válidos nesse caminho de adequação. Mas eu concordo que não é a mesma coisa e que está muito longe de um EAD. Antes de eu passar para a segunda questão aqui, que eu acho que é a questão que nos interessa mais propriamente, comentar que a gente tem aqui alguns pesquisadores do Proprietas, inclusive ao vivo, assistindo, mandar uma boa noite. Pedro Marcos Barbosa está nos assistindo ao vivo, Pedro Parga, Ironita Machado, Thiago Reis, Nívia, Alexis, Dantas, enfim, temos vários nomes. A Alessandra falando da estante, sempre tem alguém para comentar da minha estante, ela é verdadeira. Já me perguntaram se eu botei uma estante fake, não é fake.
e mandar um alô para esse pessoal. É sempre muito bom saber que o pessoal está acompanhando a gente. E aí, passando aqui para a minha segunda ponta, né, que aí entrando realmente no direito autoral, que é a praia do Alan, eu acho que é impossível falar rapidamente sobre direitos autorais. É impossível falar numa live de 1 hora sobre direitos autorais. É possível falar sobre um aspecto disso, né? Seria necessário uma sequência de lives que pudessem elaborar o que é Alan. Desde que eu conheço Alan, não precisa mencionar tempo, mas tem par de tempo aí que a gente troca e conversa sobre direito autoral e o tema não se esgota nem nessas conversas, muito menos aqui. É um tema denso que precisa ser compreendido em muitas camadas, né? E aí, voltando para a sala de aula, e essa sala de aula que foi virtualizada, né? Essa relação professor-aluno, eu queria que o Alan falasse para a gente sobre essas diversas camadas do direito autoral na educação online, bem como os diversos lugares que o professor ocupa e esses personagens que vão atuando. Alan, à vontade. É uma questão densa. Marina, me controla aí o tempo. 10 minutos é minha vida, no máximo. Tá bom, Porque 10 senão minutos eu te dou é um de toque. direito autoral e ensino. É a convergência de duas coisas que eu atuo diretamente. Então, vamos, Exatamente. né? Agora a bola tá contigo, mas é um pouco para. Né, a gente já conversou antes, Claro. já assistiu você em outras vezes, um pouco para que as pessoas entendam os múltiplos papéis que o professor tem em sala de aula dentro do direito autoral, né? Então, À vontade. vamos começar com o direito autoral, para a gente poder falar do ensino. Porque, bem ou mal, com quem nós estamos compartilhando essa conversa, na maioria das vezes, ou é professor ou é aluno. De qualquer forma, já foi aluno alguma vez, mas provavelmente e será professor ou aluno nessa interação. Então, é importante a gente falar primeiro dos direitos autorais. Só algumas coisinhas muito, muito, muito básicas, tá? Só algumas diretrizes para a gente poder explicá-lo junto no ensino, como que isso acontece. Primeira coisa, o que o direito autoral protege? O que é protegido por direitos autorais e o que não é protegido por direitos autorais? Então, os direitos autorais, eles protegem as grandes expressões, as grandes obras, que eu digo, as obras, inseridas em 4 categorias: 3 tradicionais e uma contemporânea. Ou elas são obras literárias, e por aí inclui todos os livros, poemas, todos os textos que tenham um conteúdo de originalidade mínima, que seja, todas as obras artísticas. Então, são as artes visuais como um todo, tudo que a gente define bem amplamente como podendo ser arte, tá? E aí inclui a música, o teatro, o audiovisual, assim por diante. As obras científicas, e aí incluem as palestras, incluem os textos científicos que escrevemos, os livros e assim por diante. Inclusive, alguns gráficos, tabelas, enfim, todo um material científico aí que inclui, mas inclui também, não formalmente categorizado tão amplamente, mas também as expressões tecnológicas, aquelas principalmente as tecnológicas que nós chamamos de digitais. E aí, por exemplo, as web pages, a gente parte para web pages, por exemplo, toda a arte digital, mas também algo bem mais tecnológico, banco de dados, software e assim por diante. Então, esse é o conjunto de coisas que abrange. Pelo fato de esse ser o objeto e ser tantas coisas, já dá para perceber que na nossa atividade de ensino e aprendizado, nós estamos permanentemente em contato com essas obras. Sejam textos científicos, sejam livros, sejam audiovisuais, filmes, documentários, podcasts, músicas, palestras, enfim, é infinito. E aí, obviamente, depende de fotografias, e obviamente depende do campo de estudo. Dependendo do campo de estudo, a sua proximidade vai ser maior ou menor, tal tipo de expressão versus outro tipo de expressão, mas de qualquer maneira você terá contato com todas elas. Tá? Então, os direitos autorais, uma compreensão mínima dos direitos autorais é um instrumental conceitual essencial para a atividade de professor.
para atividade de ensino. É também para atividade de pesquisa, mas eu não vou tratar dos direitos autorais na pesquisa aqui, a gente está falando só dos direitos autorais na educação online. E para os alunos também, porque, na verdade, essa interação é necessária por isso. E isso tem uma amplitude muito, muito grande, um desconhecimento igualmente vasto a respeito, e uma falta de um instrumental básico para trabalhar essas questões. E aí, só para dar uma rápida voadora nos assuntos aqui que atuam dos direitos autorais em ensino, online, tá? Quando nós estamos... E aí eu tenho recebido inúmeros pedidos de ajuda, cópias de documentos de escolas particulares, redes municipais, estaduais de ensino, que não só estão exigindo que se gravem as aulas, como também que disponibilizem as aulas, que as aulas sejam ministradas online, que elas sejam gravadas e que elas fiquem armazenadas para depois serem disponibilizadas. Tá? Então, isso já mostra o primeiro encontro que o professor está tendo com isso. Quando ele faz isso, ele tem, e aí eu vou só explicar, um direito que a gente chama de direitos conexos no processo de atuação. É como se você estivesse, ao você explicar, expor um conteúdo, você está o quê? Interpretando aquele conteúdo para aquela plateia, para aquele grupo. Isso equipara-se ao, por exemplo, a interpretação feita pelos atores, pelos dubladores, músicos executantes e assim por diante. Então, nós temos aí direitos conexos. Só nesse processo. E, atrelado a esses direitos conexos, é direito de voz e de imagem. Bom, mas não é só isso. Esse é muito atual. Esse a grande novidade desse momento. Tá? Além disso, vem as coisas já regulares que acontecem. Ou seja, na medida que nós preparamos a nossa aula, nós recorremos a material, e vamos ministrar aquela aula, nós recorremos a material de duas formas. Nós recorremos a material de apoio durante a aula, esse material é normalmente de terceiros, é material já existente, a gente usa uma fotografia, a gente usa um filme, a gente usa um texto, a gente usa um recorte de jornal, tá? Uma notícia de televisão. Isso no ato de ministrar, no durante ali, para ilustrar o ensino, tá? Para ilustrar aquele conteúdo, aquela temática, debater e tudo mais. Mas nós também indicamos e muitas vezes somos obrigados a oferecer também o material de acompanhamento e apoio das aulas, que são os textos na universidade, são os textos de suporte. Nas escolas de ensino fundamental, nós temos o quê? Os livros adquiridos pelo governo federal, que são disponibilizados aos alunos. Obviamente, esses livros não são suficientes, assim como os manuais dos cursos de graduação, aqueles livros-textos, também não são suficientes para o acompanhamento. Tá? Bom. Então, isso já dá para notar, isso aí só para dar uma... E aí, desculpa, o quarto item. Quando nós temos um material pré-pronto, que nós usamos como base, mas ainda assim, nós adaptamos esse material, como a gente traduz alguma parte e etc., seja na produção de um material novo que nós estamos produzindo, uma apostila, um guia, o que quer que seja, seja para disponibilizar, nós aí também estamos fazendo o quê? Uma adaptação de um material que já existe. Então, a gente atua principalmente como usuário de obras anteriores. Mas nós também atuamos como criadores de novas obras. E nesse momento que isso vai online, nós atuamos também como intérpretes desse conteúdo. Tá? É isso. Veio uma pergunta aqui no chat
Só porque, em cima da sua fala, as pessoas estão perguntando sobre os professores. Seria legal ou ilegal os professores serem obrigados a fazer as aulas, gravar e disponibilizar? Os professores são obrigados a isso? Olha só, eu sou professor de universidade pública, então eu vou falar por mim, tá? Não há Claro. santo que me faça gravar e disponibilizar as aulas se eu não quiser fazer. Bom. Agora, o que é que acontece nas escolas particulares? Se você não grava, você vai ser demitido. Isso, para mim, é uma condição abusiva, tá? E, obviamente, você tem que recorrer aí às questões trabalhistas. O que me parece bastante preocupante, e aí quer dizer que eu não possa gravar a aula? Não quer dizer que eu até posso. Mas isso não vai ser imposto. Porque esse é um direito que não está no contrato de trabalho, não está nos editais de concurso, não está na minha função como professor. Tá? Então, não é uma portaria do reitor, de qualquer reitor ou de órgão máximo, que vai determinar isso. Isso existem direitos até fundamentais. Os sindicatos, em geral, são muito despreparados, como todo mundo, muito despreparados para essa questão de direitos autorais. Tá? Então, isso é uma questão. Mas essa não é a única questão. Tá? Esse é um grande problema. Por quê? Porque isso pode levar à criação de um enorme banco de dados de aulas aulas prontas que podem passar a ser vistas como sendo passíveis de substituir as aulas efetivas. 1. 2. Esse pedido de gravação e etc. está sendo exigido numa questão de urgência, sem o devido preparo. E isso implica numa exposição do professor e da professora. Tá? Você não tem um ambiente preparado, as luzes necessárias, você não tem um estúdio, você não é obrigado a botar um estúdio em casa para isso. Tá? E aí você também, além de estar fazendo algo que está sendo imposto, ao qual você não é obrigado a aderir, você também está correndo o risco de se expor. Tá? Por quê? Porque a liberdade que se tem em sala de aula é diferente o que eu falo. Com certeza. O que se fala numa conversa entre amigos ou numa sala de aula, até pelo debate, para poder propiciar o debate, é muito diferente de eu dar uma palestra. Uma coisa é eu estar falando ali com os meus alunos, que eu vejo durante todo o semestre. Outra coisa é eu dar uma palestra para um número indeterminado de pessoas que eu não conheço. Tá? Então, enfim, há várias camadas aí que implicam. De qualquer maneira, digamos que você já tenha assinado e tenha tido que assinar e tenha gravado e etc. Esta recorreu ao judiciário, depois de passado e feito isso. O resto recorreu ao judiciário. Não só para cobrar, mas também para impedir, para mandar retirar essas gravações de circulação, caso você... E de determinados repositórios ao alcance das instituições, né? Qual é o problema, né? Uma vez na rede, acabou, né? Mais você consiga a decisão judicial, acabou. Né? Vamos ser sinceros. Mas eu acho que essas instituições não estão colocando na rede. Na verdade, elas estão usando para circulação interna as instituições para fazer uma aula que já está pronta, né? Como se isso pudesse substituir o professor. Mas olha só, algumas corporações pensam nisso e já faziam isso antes. Isso já estava acontecendo antes, tá, gente? Só que o que acontecia? Alguns professores eram selecionados ou contratados especialmente para gravar aquela aula e etc. e disponibilizar. Tem vários cursos de pós-graduação lato sensu que fazem esse processo, inclusive pagando muito mal. Eu recusei já alguns por conta disso. Falei, não vou gravar por essa miséria. Já pagava mal como tal, para aquilo ficar disponibilizado. E aí, sim, tinha um contrato de cessão de direitos autorais, de imagem, etc., mas era um valor irrisório não correspondente.
Então, tem que O que eles pensar nisso. iriam Isso é uma outra coisa. É como se contratassem você para você fazer um curso, escrever um material e ainda produzir a gravação. Pense nisso. É diferente de eu ir lá apresentar aquele conteúdo naquele circuito que é aquela sala presencial com aquele número determinado de alunos. Outra coisa é eu produzir esse material audiovisual para que ele fique disponibilizado para um número determinado de pessoas. Né? Então, aí tem uma questão de trabalhista e tem também a questão de direitos autorais. Principalmente porque muitos desses casos estão sendo feitos sem qualquer regulamentação de assinatura e termos escabrosos que alguém achou na internet e tal. Mas, enfim, é isso. É essa situação. Entendi. Alan, bem, eu vou falando com você, vendo aqui se tem alguma pergunta. Bastante gente elogiando. Algumas pessoas perguntando sobre a legalidade. Eu queria passar aqui para a minha terceira e última questão. A gente pensou aqui em 3 questões chaves, né? Essa intermediária que você acabou falando das camadas era a principal, né? O professor, o quanto que ele atua na sala de aula em várias diferentes escalas desse direito autoral, não é um direito tão engessado, como você colocou. Mas agora, já que você falou, inclusive, de recorrer ao judiciário, né, no caso dos professores que estão sendo, né, mais constrangidos a gravarem essas aulas nesse momento, porque também ninguém podia prever o que estava vindo, eu queria que você falasse um pouco, obviamente, a partir do campo do direito, né? Eu sou historiadora, Alan é do direito, essa aqui é uma live super interdisciplinar. Como é que está esse debate sobre as aulas online na atualidade? Esse debate já apareceu? Ele está por aparecer? O que você poderia nos dizer no momento sobre este debate? Bom, o conhecimento dos professores de direito sobre direitos autorais é o mesmo que os professores de história têm sobre direito autoral. Nenhum, é chute. A grande maioria. Tá? A maioria das pessoas. Primeiro, a grande maioria das pessoas que fez direito, e aí considerando só os que fizeram bem, lembrando que 80% das pessoas perde na prova da OAB. Então, o que é um absurdo. Então, só lembrando, tirando esses 80%, falando dos 20%, esses 20%, 99% desses 20% jamais tiveram qualquer instrução sobre direitos autorais. Então, no máximo, eles ouviram falar. Pouquíssimos casos tiveram questão de direito, porque pouca gente trata desse assunto, principalmente no plano acadêmico e de pesquisa dentro do Menos direito. ainda no momento dessa urgência que a gente está vivendo, né? Não entrou em pauta. E aí, pauta. o que acontece no momento de urgência? Bom, as questões não são de direitos autorais, são os mesmos problemas. No máximo é assim, para o quê? Por que eu vou gravar? Tem algo errado nisso. Essa percepção de que essa demanda de gravação não é uma demanda legal, isso se tem. Tá? Isso se tem. Então, eu conheço alguns colegas, simplesmente o seguinte, simplesmente eu não vou assinar nada, eu vou gravar para não encher o saco, gravo lá, depois eles só não vão poder fazer nada com isso. Que é o grande ponto. Tá? Até por conta da questão emergencial, a solicitação de disponibilização e de fazer online era possível de ser relevado judicialmente, inclusive. O que não vai ser relevado é a disponibilização e manutenção dessa gravação, entendeu? Entendi. Né? Aproveitando... Podem te prometer que não vão gravar essa aula, quer dizer, que vão gravar, mas que irão apagar essa aula e não apagar essa aula. A gente não tem controle, né? Qual o controle que você tem de algo que está gravado e não está na sua mão? Apareceu uma pergunta aqui do Irving. O Irving é aluno da FCE, da Faculdade de Ciências Econômicas. Ele colocou um pouquinho antes da sua fala, mas junta muito com o que você falou agora, Alain. Uma dúvida. Eita, falhou aqui Ele pergunta se no caso das aulas gravadas, e uma vez disponibilizadas para a instituição, se quando a aula passa a ser transmitida mais uma vez, se o professor tem direito ao... quer ver? Sim. Numa instituição privada e o professor é demitido, mas a instituição continua utilizando o conteúdo gravado, esse professor tem direito a receber algo por quanto tempo? Olha só, primeiro vamos depender do contrato que ele assinou, né? Vamos ver se ele assinou algum contrato de cessão de direitos autorais ou não. Porque muita gente, quantos de nós pesquisadores assinam um contrato de direitos autorais cedendo artigo
para a revista sem ler jamais? Um monte. Então, é muito provável que os professores tenham assinando. Ah, assina aqui, e aí pode ter transferido todos os direitos, tá? Então, eu não sei exatamente quando isso. Agora, a não ser que esteja expressamente sendo transferido esse direito de utilizar a gravação e tal, detalhadamente, não, é do professor. Então, na verdade, eu entendo que no máximo, tendo o professor concordado em gravar e não reclamado e disponibilizado, ser utilizado para aquela turma enquanto durar o período necessário daquela turma. No caso nosso do semestre, você dá aula para disciplina X e X, X101, você os alunos daquela turma, daquela disciplina, naquele semestre, poderiam continuar assistindo às aulas. Isso assim, na melhor das hipóteses para a instituição. Assim mesmo, nós estaríamos sobrepassando vários direitos dos professores, mas isso seria o máximo, tá? Qualquer repetição, ainda que autorizada, precisa de uma nova remuneração. Tá? E é aí que a gente vai entrar num problema que até agora não houve de verdade e que vai haver. Pode ser que não esse ano, mas ano que vem isso já vai começar a ser um problema real. Isso já vai atingir um grupo muito grande de pessoas, com certeza. Aí eu quero aproveitar e falar um outro assunto, que, claro, estamos todos pensando nisso. Uma coisa muito importante que não pode escapar é o uso de material para a atividade instrucional. Nós não conseguimos fazer a nossa atividade, que é lecionar, independente de gravar, não gravar, disponibilizar ou não disponibilizar, sem utilizar material alheio. Isso é fato, tá? E é importante que as pessoas tenham ciência de que podem usar várias coisas, mas não pode usar tudo em todas as circunstâncias. Não vai dar agora para eu dar um exemplo, muitos exemplos, mas eu vou dar alguns, só para que as pessoas percebam o que é. No ato de instruir para a sala de aula, no ato de ilustração da aula, para exemplificar, para criticar, para etc., você pode usar qualquer obra, tá? Então eu posso pegar, abrir na internet aqui, passar esse filme, olha aqui, vamos ver esse documentário aqui na sala, porque a gente está tendo aula de história sobre esse tempo e tudo mais. Por exemplo, podíamos estar tendo aula de história com, por exemplo, a volta do nazismo contemporâneo. Vocês iam passar alguns documentários antigos, mostrar, olha, era assim. Aí iam passar alguns recentes, olha como é que é igual. Né? Por exemplo, vocês iam ter que usar material da mídia, que é material de terceiro. Falando isso dos historiadores. Também, os advogados talvez tenham que usar material da mídia e documentários para mostrar como a Constituição vem sendo rasgada, dilapidada, está sob ataque já há muito tempo. Bom, enfim, esses são só exemplos. E aí, como é que fica? Como é que, se o professor está sendo exigido, que uma coisa é eu fazer na sala presencial e tem um alcance reduzido, isso aí já está, enfim, perfeito. Outra coisa é eu fazer e disponibilizar aquele material para um número indeterminado e indefinido de pessoas. Isso é uma outra coisa. Você vê que tem uma dimensão muito maior. Uma coisa assim, vamos ser a aula remota, mas esse material eu estou disponibilizando para esses alunos através dessa plataforma e tudo mais. Isso é uma coisa. Isso está coberto. Tá? Embora a legislação não fale do ensino online, já temos várias decisões no qual essa questão tecnológica, ou seja, o que se aplica no mundo não virtual vai se aplicar também ao mundo virtual, mutatis mutandis, com algumas adequações. Então, é importante a gente perceber que, por mais que haja essa visão, agora temos que proteger os nossos direitos como professores, é principalmente esse de imagem e etc. Mas é muito importante os professores terem consciência de quanto o direito de acesso é fundamental para que ele possa exercer a sua própria atividade profissional, inclusive para ele poder gravar e etc., e disponibilizar. A parte mais importante dessa relação de direitos autorais e educação está justamente na possibilidade de qual material eu posso acessar para estudo, para distribuir como base e assim por diante. Tá? Então, eu queria ressaltar isso. Bacana. Ainda nessa pergunta aí que o Irving fez sobre o conteúdo gravado e sobre o professor ter direito mesmo depois da demissão, que você deixou claro que depende do contrato que foi assinado, depende da cessão de direitos.
O Pedro Parga perguntou se existem direitos conexos nesse caso. Existem, que é esse que eu te falei. Independente de eu ter cedido inúmeras vezes, cada vez que aquilo for reproduzido novamente, eu mereço uma nova remuneração. O que, obviamente, a legislação não diz, e nenhuma legislação vai dizer, é qual é essa remuneração, que vai depender do valor anterior versus o que foi pago. Só para dar um exemplo, para você ver, uma novela que vai passar, uma novela da Globo que passa no horário 9, e depois ela vai passar, não vale a pena ver de novo, no Viva, no Reprise, será que horas, 10 horas da noite, e assim por diante. A cada vez que ela é passada novamente, os atores daquela novela têm direito a uma nova remuneração. Entendi. Acho que junta com a então, outra pergunta. Eu acho que dá para fazer um paralelo, fica mais claro, né, esse paralelo. Tem uma outra questão aqui, do Wagner Gonçalves, também ex-aluno da FCE, o Wagner já está formado. Ele manda beijos também, super querido. Em uma situação de greve, né, não sei se isso se adequa ao que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de pandemia, né, mas em uma situação de greve, o material gravado poderia ser usado para, entre aspas, furar a greve dos docentes ou mitigar o alcance de suas reivindicações trabalhistas? Existe alguma posição dos sindicatos com relação a essa aula online durante greves? Eu só vi o sindicato... Bom, vamos lá. Se eles usarem, se for usado dessa forma, isso é absolutamente infração aos direitos autorais, e aí, obviamente, depende do contrato que houver sido assinado anteriormente, mas sem uma autorização para essa reexibição ou para essa reutilização, isso não é possível. A segunda parte da pergunta foi o que mesmo, Marina? Desculpa. Se isso poderia... Deixa eu voltar aqui, porque são várias telas. Os sindicatos. Os sindicatos estão fazendo... há uma posição do sindicato hoje. Olha só, eu até agora não vi nenhuma, ao contrário, e eu acho muito difícil, muito improvável que eles estejam pela própria falta de conhecimento e percepção dessa questão e desse problema. E eu digo isso porque eu participo de algumas reuniões do Comitê de Direitos Autorais da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Ela se reúne 2 vezes por ano e eu tenho participado nos últimos 3 anos. Um dos itens da agenda é justamente o direito de acesso ao material educacional, necessário tanto para professores quanto para alunos, para poder exercer a sua própria atividade, né? Bom, e aí vários sindicatos foi pedido, e etc. Alguém, alguma vez, mencionou qualquer interesse em participar ou entender do que se passava? Não. Então, eu acho improvável que agora... Pode ser que agora tenha ficado interessado, mas definitivamente não tem um know-how acumulado ou um conhecimento sobre esse assunto para ir à frente. Entendi. A gente está com mais uma pergunta aqui. Deixa eu pegar. A Vivian Vieira, ela colocou... Boa noite. Em relação ao EAD, eu não sei se cabe aqui, né? Porque a gente falou que não ficaria focado no EAD. Quais são, então, os termos que configuram esse tipo de aula? Não ficou claro para mim. Não entendi. Eu acho que os termos, não sei, não quero responder pelo Alan, mas são o contrato assinado, né? Em relação ao EAD, quais são, então, os termos que configuram esse tipo de aula? Ela diz que não ficou claro. O que quer dizer? O que quer dizer EAD? Desculpa, é melhor perguntar ao pessoal da educação, não sei. É outro debate, né? Outro debate. O Pedro Parga continua aqui nos direitos conexos, né? Existe um debate sobre os direitos conexos envolvendo a dublagem também, que você mencionou ainda agora, né? As produtoras afirmam que é um trabalho técnico e por isso não deveriam pagar direitos conexos, enquanto que os sindicatos dos dubladores afirmam que existe um dublador ser um ator. Então está resolvido. Isso está resolvido. Está resolvido, olha só, está resolvido. Judicialmente, houve uma disputa judicial muito séria, muito forte, inclusive o caso que liderou isso foi contra a Associação Brasileira dos Dubladores, se eu não me engano, a Fox, um deles, que era justamente por esse direito. O argumento era que os dubladores eram só um trabalho técnico. Bom, isso não foi acatado pelos tribunais, os tribunais disseram que não. O trabalho dele é um trabalho de intérprete, de interpretação. E depois disso, nós tivemos uma lei tornando claramente os dubladores como intérpretes. Então, está expresso na legislação hoje. Mas isso foi uma batalha judicial, porque, claro, as produtoras, não, isso aí é só um trabalho técnico. Aí, gente, vamos lá.
Essa é aquela disputa do, não, para que eu vou querer pagar algo se eu posso pagar menos? É a mesma coisa, vamos fazer os professores gravar as aulas, porque isso faz parte da atividade E chamar docente de deles. técnico, né? E vamos chamar isso. Não, isso é só a mesma coisa que lecionar, não é? É isso. O Pedro agradece a resposta aqui e coloca bom saber. Né? E é um pouco isso, a questão o intérprete não é um trabalho técnico, é um trabalho de produção também, né? Alan? É um trabalho de você tornar aquilo vivo. Então, na medida que eu estou expondo um conhecimento, eu estou organizando e colocando aquilo, expressando aquilo, apresentando aquilo de uma outra forma. Por exemplo, um dublador, a gente vê para dar um exemplo do dublador, quantos personagens de desenho animado, ou seja, desenho infantil, na verdade, com a voz original, eles perdem totalmente a graça para a gente, pelo menos, que reconhecem uma determinada voz, né? Isso é verdade. O Pedro continua, o Pedro está interagindo bastante, né? Para nós historiadores, esse é um objeto interessante também, porque é um conflito. Tem uma pergunta aqui que eu passei, porque eu tenho dificuldade, Alan, que eu tenho que falar contigo, coordenar aqui e olhar as perguntas. Claro. A Beatriz Serbino, a professora Beatriz Serbino, coloca como pensar o direito autoral em relação às artes do corpo. Vamos lá. Bom, não caberá, precisamos de uma live só dessa, especialmente. Vamos marcar uma live com a professora Beatriz Serbino e o Alan. Mas com relação a isso do ensino remoto, vê-se uma questão muito importante da coreografia e da dança, é justamente como quem se apropria das informações relacionadas a essa construção. E no momento do ensino à distância, o compartilhamento de informações é muito essencial. Isso torna a questão do acesso, joga luz na questão do acesso ou da falta dele, né? Mas aí eu queria ir a um outro assunto que ele não foi falado, que é o seguinte: as instituições, e aí as públicas, e aí eu estou falando com todas, elas vão precisar se posicionar de forma também a proteger os professores e alunos contra acusações de infração aos direitos autorais, de pirataria, por estar disponibilizando material online, quer dizer, ainda que por e-mail, WhatsApp, apenas para os seus alunos, mas material digital e assim por diante. Porque isso, embora eu veja que isso faz parte do nosso coisa, é importante as instituições se posicionarem e darem diretrizes nesse sentido. Porque a legislação, ela tem algum grau de clareza, mas a legislação ela é geral e para todos. Portanto, ela não vai cuidar de todos os assuntos especificamente. Ela trata de educação em geral. A educação superior vai ter um outro enfoque, e assim por diante. O que as bibliotecas devem fazer nesse momento. Porque caso isso não ocorra, o que acontece? Você deixa para o servidor público tomar a decisão. E, portanto, tomar a decisão e se responsabilizar por aquilo. Então, é necessário que a alta administração das instituições se posicionem nesse respeito, dando alguma direção nesse sentido. A professora Beatriz colocou aqui, sim, esse debate de acesso é fundamental para as artes do corpo, assim como o processo de apropriação das informações. Eu acho que a gente já tem que marcar uma live com a professora Beatriz e o professor Alan Rocha. Tem uma questão aqui da Nívia Pombo, né? Nívia colocou: Alan, a sociedade tem cobrado a atuação do professor universitário no meio virtual, né? Por meio virtual, como se nós estivéssemos em casa, com muitas aspas, sem trabalhar. Uma forma que os professores encontraram para driblar essa ausência de canais institucionais tem sido o uso das redes, o YouTube, o Instagram, nós aqui estamos no Facebook, para propor atividades. Como fica o direito autoral neste caso? Há alguma forma de nós nos protegermos desse constrangimento? Como é que fica isso? Olha, o que acontece é que quando você usa as plataformas têm os seus próprios termos de uso. E a gente já liberou tudo, né? Quando aceitou. Você coloca, você pode colocar no público, no privado, etc. Depois você pode retirar. Mas, enfim, sempre desse limite do que a plataforma te permite formalmente e do que de fato acontece, porque nós não temos certeza do que, por mais que você tire, apague algo do seu Facebook, do seu Instagram, etc., isso está nos registros históricos da sua trajetória. E aí, realmente, isso aí depende dos termos de uso,
mas todos os termos de uso dessas plataformas são de apropriação de poder utilizar esse conteúdo e assim por diante. E aí o outro lado, é por isso que o que está disponível no YouTube, ele é passível de acesso sem fins lucrativos e assim por diante. Você utilizar, fazer link, reproduzir, inserir num outro curso e assim por diante. Basta você olhar a licença do YouTube, que se você cria um canal do YouTube, ou é via YouTube ou Creative Commons, que também te permite isso. Isso me lembra a sua palestra nos Açores, em novembro do ano passado, sobre os nossos dados nos ambientes virtuais, né? E como nós estamos... Isso é uma outra coisa, que são os dados, outra olha live. só, os dados de professores e alunos agora, a quantidade de dados que nós estamos produzindo, isso aí é outra coisa, porque eu não quis entrar nisso aí, porque isso aí envolve a questão de dados, não só dados pessoais, mas outros tipos de dados, dados sobre educação, que não são necessariamente pessoais, mas sobre performance geral de turma e etc., e assim por diante. Então, tem vários dados e informações que estão sendo produzidos sem a consciência de que eles estão sendo produzidos e definitivamente sem qualquer regulamentação do que vai ser feito com eles. Não, mas essa conversa, eu acho também que daqui a gente vai deixar, a gente programa 5 lives, né? Que a gente vai lembrando de outros papos que já tivemos que são ótimos para essa interação em que as pessoas podem também participar. O Darlan colocou em vários momentos aqui, né, sobre o lugar da luta ser grande, porque no fundo é preciso ir atrás de quem está explorando os professores. Ele fez alguns comentários sobre a Secretaria de Educação, de algumas secretarias de educação que vem assediando docentes, exigindo essas aulas online e colocando a necessidade de... vem implementando o ensino remoto à força, como o Darlan colocou. Então, também não é uma pergunta, mas eu estou pontuando aqui porque eu acho importante a gente trazer essa interação. Pedro Parga, e mais é uma isso vez... mesmo que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. O Pedro colocou aqui que a possibilidade de apagar também representa um ponto de vista da preservação de fontes. Então, na verdade, é um debate infindável. A gente não dá... Eu acho... Cada um desses itens... dar uma tese, né, Alan? Cadê a galera que vai escrever uma tese sobre isso para a gente poder... Eu estou doido, olha só, estou doido, eu indico material. É isso, estou doido para o pessoal escrever tese. Muita coisa. O Gabriel Frazão também elogiou aqui a discussão, Beatriz Serbino, Leandro Mendonça, todo mundo elogiando essa discussão que está acontecendo. Tem também aqui uma questão interna que veio diretamente pela produção cultural, encaminharam para eles. Dependendo da plataforma que a gente está usando, aqui a gente está usando o StreamYard, está com o logozinho do StreamYard sendo projetado, mas dependendo da plataforma, não haveria necessidade também de uma autorização dos alunos para a gravação das aulas, porque os alunos também estariam sendo gravados, o que torna complicado também essa relação enquanto direito de imagem e outras pessoas envolvidas. Aí depende muito, porque é o seguinte, os alunos ali, eles são mais espectadores. Nem todos os alunos estão participando, ou estão com a câmera ligada, ou eles vão ter uma atuação ali que seja uma atuação relevante com relação a isso. Entretanto, é muito importante, sim, que isso seja visto, e isso é uma questão da escola, que precisa ver isso com os pais dos alunos, porque se nós estamos falando de alunos menores, isso certamente não está no contrato, porque nós não tínhamos ainda essa questão remota, mas esse uso de imagem não é um uso de exploração comercial. A não ser que tivesse todos ali filmando de forma assim, ostensiva, não me parece que essa questão do uso de imagem dos alunos ela é muito relevante. Eu tenho uma filha em idade escolar do ensino fundamental e toda vez que a gente renova a matrícula, é preciso concordar, sim ou não, se ela pode aparecer em imagens, eventuais imagens de divulgação da escola, não foto dela, mas em que ela esteja num grupo, você tem que concordar ou não com essa possibilidade. Não é que eles vão mostrar, mas para evitar processos futuros. Alan, o tempo passa rápido, nós temos 4 minutos, acredite. Acho que a conversa foi ótima, tem bastante gente aqui elogiando, os coraçõezinhos passando, a gente não tem como ver todos os corações, como eu disse, esse lugar aqui de mediação é um lugar com o qual eu estou me acostumando. Queria perguntar se você quer falar algumas coisas. Você é uma ótima âncora, Marina. Pois é, vocês me promoveram a âncora, quem diria, né? É o segundo que fala isso. Já é o segundo. Eu queria saber se você quer falar algumas palavras finais antes da gente encerrar.
É o seguinte, por mais claro que o foco agora tá, o que trouxe de novidade é o fato dessa gravação e disponibilização. Mas a gente não pode perder o foco de que nós precisamos de limitação, ou seja, possibilidades de usar livremente material que existe por aí para compormos a nossa aula, elaborarmos o curso, compormos a aula e disponibilizarmos os alunos para que eles possam acompanhar. Esse é o ponto central. Essa questão da gravação, ela é importante, mas ela é momentânea. Ela tem a ver com esse momento ou com essa transição para o digital. Ela não existia antes. A outra questão, ela pré-existia e ela vai ficar intensificada. E é muito importante que ela não seja obscurecida com essa, porque elas interagem, a própria atividade nossa depende da acessibilidade a esse material para fins educacionais. Tá? Qualquer um, até para fazer a aula online. Então, é pré-condição essa questão do acesso ao material educacional. E aí eu queria dizer, quem tiver dúvidas e até mais interesse, a gente teve uma mesa redonda de ensino online com algumas pessoas da Fiocruz, do Educa Digital e etc. E ela está disponível online no canal do NUREP. YouTube, não tá? Está no YouTube, é youtube.com/NUREP, NUREP. A gente é um grupo de pesquisa que é rural e o FRJ, e que é um dos grupos que pertence aí à Rede Proprietas. E a gente é que está promovendo esse monte de atividade de ensino online. Recomendo a mesa redonda, eu assisti. Não consegui assistir online, porque nossas agendas também não dão conta, mas assisti logo depois e vale a pena. Muito esclarecedor, porque aqui, na verdade, é um bate-papo, mas lá haviam pesquisadores com diferentes experiências a serem compartilhadas. Alan, muito obrigada. Queria agradecer a você por aceitar, né? Ela tem uma agenda também super difícil para conseguir vir aqui falar com a gente sobre um tema que é urgente para tanta gente. Lembrar que essa atividade que o Alan falou agora sobre os direitos autorais também já está na página do Facebook do Proprietas, o Proprietas já compartilhou, então quem quiser pode ir lá, tem o link que direciona para o YouTube. Nossa live vai ficar salva. E antes de terminar, mais uma vez agradecer aqui sempre publicamente a Laís Lara e Ana Schussetz, que deram um super apoio. Não é fácil fazer uma live, mas é bem menos difícil sabendo que elas estão fazendo o nosso backstage. Acho que a gente precisa registrar isso, porque elas não aparecem aqui, mas elas fazem isso tudo funcionar para a gente. E anunciar, o Proprietas, de fato, vai fazer uma live por semana, quem sabe depois mais, né? A próxima eu não serei a âncora, a próxima é a mediação da professora Beatriz Serbino, professora da Universidade Federal Fluminense, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos de Artes, PPGCA, e pesquisadora do Proprietas, e ela vai receber a convidada, professora doutora Luciana Paludo, artista da dança e professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UFRGS, e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, também da mesma instituição. O tema é Composição Coreográfica e Autoria, dia 10/6, às 16 horas, próxima quarta-feira. Alan, muito obrigada, foi ótimo. Obrigado, Mariana, beijo a todos. Siga conversando. Vamos conversando, tá bom? Tchau, tchau.